Igreja, na paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, feliz de estar aqui na presença do Senhor, juntamente com a amada igreja, juntamente com as novas crianças aí, né? Aleluia, com a Marilene aí. E tem mais criança para chegar por aí, né? Não foi possível ainda, mas uma bênção de Deus. Deus abençoe a família, né? Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seus filhos, que sejam cheios do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. E aí, o o Ministério IMA deseja investir nessa área das crianças, que é o futuro da igreja, né? Glória a Deus. São pessoas santas e precisam de ter um cuidado todo especial. Quem está feliz com Jesus? Aleluia. Eu estou muito feliz com Jesus, apesar das lutas, apesar das tribulações, não é assim? E a pessoa pensa que estar feliz com Jesus é quando está tudo muito bom, tudo, né, do jeito que a gente quer. E na verdade não é bem assim, né? Eu estou feliz com Jesus, apesar das dores, apesar da angústia, né? Apesar da tribulação. Quero convidar a amada igreja para ler na segunda carta de Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro. Aleluia. Capítulo 2 e versículo 10. Aleluia. Feliz ver a irmã Lisângela, glória a Deus. A Lisângela. Quem ficar de pé em reverência à palavra de Deus, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Segunda Pedro 2 e 10. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Aleluia. Podeis assentar, queridos. Glória a Deus. Queridos, nesses últimos tempos, nós temos ouvido alguns tipos de evangelho. Nós temos aquele evangelho que alguém chama de tradicional, onde são pessoas extremamente legalistas, pessoas altamente firmes na sua maneira de agir, na sua maneira de ensinar, né? E muitas vezes sem misericórdia, muitas vezes sem a prática da justiça com os próprios irmãos. Aquele pastor que é duro, né, com os irmãos. E prega-se, na verdade, no entrelinha, que depende tudo de você, depende tudo daquilo que você faz, do seu esforço, você tem que pagar o preço, e se prega muito isso, nessa linha aí. Existe outra linha que ensina que é tudo de graça. Você não precisa fazer nada. Deus lhe dá tudo de graça. Vocês conhecem essas histórias? Quem é familiarizado com isso, né? Que o amor de Deus nos alcança e agora nós não precisamos fazer nada, não precisa de nada. E aí você pode viver aí à la vontade e está tudo certo porque o amor de Deus lhe alcança. Isso é uma coisa tão séria. É mais sério do que você imagina, que existem pessoas que têm condutas contrária aos ensinos das Escrituras Sagradas, como o homossexualismo, por exemplo. Eu já vi na televisão uma pessoa, uma mulher, um homossexual, dizendo: olha, se amar
leva a gente para o inferno, então eu vou para o inferno. Porque eu creio que Jesus é amor. Porque eu creio que Deus é amor. E enveredam por este caminho, onde, como Deus é amor, e isso é fato, ele é amor, não é? Não existe amor em Deus, ele é o amor. Mas enveredam por este caminho, achando que Deus vai me aceitar como eu sou e com as práticas que eu tenho, cometendo, como a Bíblia chama, de torpeza. Então existe essa linha aí, existe igreja. Eu vi uma igreja eu vi um vídeo, né, essa semana que passou, semana passada, onde uma igreja muito grande, já conhecida, né? Eu esqueço até o nome, ainda bem que eu esqueci, né? Que eu vou só citar, né? Eu acho bom citar o nome, eu não tenho problema com isso, não. Em alguns casos você não pode citar, né? Nomes, né? Mas a igreja, o pastor dizendo assim, a nossa igreja é uma igreja inclusiva. Inclusiva, quando fala em inclusão, é incluir algumas pessoas que estão ficando de fora. Por exemplo, inclusão pode ser uma inclusão com pessoas com deficiência física. Então nós temos uma equipe para cuidar dessas pessoas. Pessoas na escola são incluídas na sala de aula e existem profissionais especializados para cuidar destas pessoas na sala de aula dos alunos que não têm nenhuma deficiência física, né? Por exemplo, a minha irmã, ela é especializada nessa área de deficiência. Então ela é funcionária do Estado para cuidar de pessoas que têm deficiência. Então a escola inclusiva é aquela escola que não faz acepção de pessoas. Isso é uma ideia muito bonita, muito bacana, onde pessoas que têm algum tipo de deficiência física estão na sala de aula, existem profissionais habilitados para cuidar daquilo e é bacana. Então o pastor disse o seguinte, a nossa igreja é uma igreja inclusiva. Inclusiva por quê? Porque nós não queremos saber a sua orientação sexual, a sua preferência sexual. O que é que ele está querendo dizer com isso? Não interessa se você é homossexual ou não, a nossa igreja recebe você. Eu quero dizer que a IMA também recebe você, mas você abandonando a sua prática, aleluia. Nós recebemos todos, nós não fazemos acepção de pessoas, não importa o que você fez, qual era a sua prática, mas se você não se converter a Jesus, que ensina que sem santidade ninguém verá o Senhor, então você não faz parte da igreja do Deus vivo. Então existem os extremos, existem aqueles que dizem, não, Deus é amor e está tudo certo. Inclusive nós aqui temos ensinado insistentemente a respeito da nossa identidade e nós desfrutarmos da liberdade com que o Senhor nos deu para servir a Ele. Temos falado insistentemente. E aí a gente fica assim, puxa vida, aquela igreja é muito liberal e o pastor não é duro, não fica dando duro nos irmãos, não fica dizendo o que é que eles têm que fazer. Irmão, isso não pode, irmão, isso não deve, isso aí não sei o quê. Querido, nós ensinamos insistentemente isso. E quando nós ensinamos a liberdade que Jesus nos deu, está de acordo com as Escrituras Sagradas. Isso não está dando espaço ou liberdade para o pecado. Absolutamente não. Nós estamos falando para pessoas que conhecem o Senhor e que sabem que Ele é santo. E se Ele é santo, eu devo ser santo. Então existe aquela linha denominacional que mantém todo mundo no cabresto, em outra linguagem, mantém no curral, não é? De tal forma que se você for visitar uma outra denominação, você é chamado a atenção. Se você é um homem ou uma mulher que tem o dom da palavra e for pregar noutra igreja, você é chamado a atenção, porque você não pode pregar noutra igreja. Isso significa o quê? Ter domínio sobre a herança de Deus. Isso é um absurdo. Porque nós, né? Então existe esse exagero. Aí existe o outro lado que é altamente liberal, onde as pessoas vêm para a igreja de bermuda, a pessoa vem de camiseta, as mulheres vêm de qualquer jeito, se vestem de qualquer jeito, com sensualidade e tal, e não tem problema nenhum, está tudo certo. Não é? Existem esses exageros.
A Bíblia nos chama para manter a nossa mente e o nosso coração ligados no Senhor e nas suas palavras, nos seus ensinamentos. A igreja não deve ser uma instituição que dita regra de moda, absolutamente. Mas a Bíblia ensina que as mulheres têm que se vestir com pudor, vestir com decência. Irmão, se uma santa mulher, se você quer ser uma santa mulher de Deus, como é que você vai se vestir com uma roupa sensual? Nem na igreja, nem em lugar nenhum. Porque você diz, eu sou filha de Deus. Como está escrito aqui, o Senhor virá como um ladrão de noite. Virá como um ladrão de noite. E o que acontece? Quem estiver preparado para subir, vai o quê? Subir. Mas quem não estiver nem aí, não estiver preocupado em ser santo, não preocupado em ser fiel, for adepto de um ensinamento liberal demais, onde você pode fazer o que quiser, isso não tem problema nenhum, e não procurou conhecer qual era a vontade de Deus para a sua vida, você vai ficar. Isso é fato. O apóstolo diz o seguinte: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Eu fico pensando assim, como é que alguém que conhece a Deus, estou falando de conhecer a Deus, ou que está tentando conhecer a Deus, não se identifica com Ele, não é? Se alguém está tendo domínio sobre a herança de Deus, ele vai pagar por isso. Deus vai julgá-lo por isso. Porque ele não está sendo honesto, não está observando o que o Senhor ensinou a respeito dos pastores, a respeito da liderança, que deve fazer o quê? Qual é o papel da liderança e dos pastores? É encaminhar o rebanho para perto do seu Senhor. Aleluia. É ensinar a igreja a estar perto de Jesus, a agradar a Jesus, a não se desviar do caminho. Por isso que a figura do pastor, o pastor usa um cajado, onde se a ovelha quer desviar, ela vai, pega pelo pescoço e puxa ela para o caminho, né? Às vezes a gente tem que visitar o irmão, volte para a igreja, volte para servir a Jesus, porque nesse mundo não tem nada para fazer. O papel dos pastores é exatamente esse, é dar cuidado, dar alimento, não é? Proteger dos inimigos, tá isso aí. E não dominar sobre aos irmãos, sobre a sua, né? Sobre aquelas pessoas que estão sob o seu cuidado. Absolutamente. Nem liberar para vocês fazerem o que quiser para agradar, com isso atrair multidão para a sua igreja, nada disso. Não, se nós não formos fiéis aos ensinamentos da palavra de Deus, todos nós sofreremos com isso, sofreremos prejuízo. Na carta de Pedro diz assim, que pessoa nos convence, havendo de perecer, versículo 11, diz, havendo pois de perecer todas estas coisas, que pessoa nos convence? Nós precisamos estar vivendo o santo trato e vivendo em piedade. Qual foi o trato? O trato que o Senhor fez foi que o Senhor Jesus, ele veio, ele foi ungido para pregoar a liberdade aos cativos e dar liberdade e libertação àqueles que estavam presos e aliviar as dores daqueles que estavam o quê? Sofrendo dores e aliviar aqueles que chegam a Ele com o coração quebrantado. E aos quebrantados de coração o Senhor promete alívio. Meu celular descarregou, guardei a referência e eu fui ver, descarregou. O Senhor disse, o Espírito do Senhor me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, né? Para pôr liberdade aos cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor, né? E dar alívio àqueles que estão com o coração quebrantado. Como é que se eu não estiver com o coração quebrantado, quando eu digo coração quebrantado, é alguém que está reconhecendo que precisa de alguém para lhe ajudar. Ele reconhece a superioridade, o poder e o senhorio de Deus. E aí ele vê dependente do Senhor. Ele chega-se ao Senhor. O contrário disso é não me importar com o Senhor, eu endurecer meu coração. O coração quebrantado é um coração aberto para ouvir o ensinamento do Senhor. Aqueles que são quebrantados de coração, o Senhor está para você. Aqueles que estão com o coração duro, o Senhor estará de fora. O Senhor, a sua bondade, a sua misericórdia,
é como, vamos dizer, como uma árvore que tem um fruto belo, bonito aqui. E eu tenho a possibilidade de pegar ele e desfrutar dele ou não. Se o amor de Deus, você não acessar, não se submeter a ele, não reconhecer ele para desfrutar dele, o amor de Deus não vai lhe salvar. O amor de Deus não pode fazer nada por você. Porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E o Senhor nos deu a capacidade de raciocinar, a capacidade de decidir o que é que eu quero. Por isso que a Bíblia diz que se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Não endureça, abra o coração. Se você continuar com o coração fechado, você não vai desfrutar daquilo que está à sua mão. Queridos, o que eu estou querendo dizer com isso é que nós precisamos ter cuidado para jamais nos desviarmos daquilo que o Senhor tem para nós. Porque o dia do Senhor está às portas. Quando o apóstolo escreveu isso, foi quase 2000 anos atrás. Nós já estamos 2000 anos na frente. Imagine agora. Eu vi uma reportagem agora dizendo, foi ontem que eu assisti isso, que os cientistas, né, comprovaram mais uma palavra que o Senhor Jesus disse, que nos últimos tempos o tempo seria abreviado. E eles, pela análise científica, a Terra teria que ficar um pouco mais lenta na sua rotação. Mas ela está acelerando. Aleluia. Eles descobriram agora no mês de julho de 2022 que a Terra girou mais rápido 1,5 milissegundo. Negócio assim. Eu fico maravilhado de ver os cientistas falando isso. Sabe por quê? Porque como é que pode alguém criar um negócio que para nós é tão grandioso, um planeta Terra, por exemplo, fica girando numa precisão tão absurda, né? Que é preciso um relógio, nem um relógio de quartzo mede tão bem. Aí eles inventaram um relógio controlado, um relógio atômico, que eles chamam de relógio atômico, que uma precisão é muito maior, para medir se é 24 horas que a Terra gira. E eles descobriram que a Terra está mais rápida. Ou seja, o dia está diminuindo. Está diminuindo. A previsão é que daqui aos próximos 50 anos o tempo esteja diminuindo. A palavra de Deus, ela se cumpre na minha vida e na sua vida. E se nós formos fiéis para observar a palavra do Senhor, nos guardando da corrupção do mundo, nos guardando das ofertas que o mundo tem para nós, quando o Senhor se manifestar, nós estaremos aqui, aleluia, alegres, felizes, prontos para subir. Meu irmão, de que adiantará eu estar na igreja? Estar na igreja, como se a igreja, volto a dizer, não é o templo, mas eu estou falando, nós temos o hábito de ir para a congregação, não é, para um lugar de reunião, onde a igreja do Senhor se reúne, que essa é uma das coisas que a igreja faz, é se reúne para prestar culto, não é? Porque a igreja é uma pessoa, não é uma instituição. A igreja é o corpo de Cristo, portanto é uma pessoa. Outro dia nós vamos falar sobre isso, que é muito, muito tremendo isso aí. O que acontece? Nós nos reunimos, de que adianta eu passar um absurdo de dias, de anos na igreja, no entanto Jesus voltar e eu ficar. Que tristeza. Às vezes eu digo assim, poxa vida. Eu, às vezes, comentando com Márcia, é por isso que existe pastores que ficam em depressão. Por quê? Porque eles se preocupam em buscar a Deus, em ler a palavra, em estudar, em meditar, e orar, e clamar a Deus, me dê uma palavra para me ensinar, a igreja, para a sua igreja, né? Crescer na fé, crescer na graça, crescer em entusiasmo. E a igreja vai, Eu lembro de um pastor Luiz Hermínio, falando que teve uma época que ele, quando estava pregando a palavra de Deus, as pessoas estão indo embora. Ele diz, puxa vida, se o cara não tiver firmeza no seu chamado, ou ele vai embora, ele diz, eu vou ficar fazendo o que aqui? Estou trabalhando, estou falando aqui à toa, né? De que adianta eu me esforçar, investir a minha vida, meu tempo, podendo estar fazendo outra coisa. Servindo a Deus, mas fazendo outra coisa. Mas aí estou preocupado com o que a igreja está precisando. Senhor, veja o que teus filhos estão precisando. Dá-nos uma palavra que vai de encontro ao seu coração. E aí você pega e vem e fala e ensina. E conforme a medida que cada um ensina, conforme a medida que Deus dá,
Nós ensinamos. Aí depois você vê, pô, as pessoas não dão resposta. Sabe o que é resposta? É aquele feedback, você não vê as pessoas se entusiasmar. Por exemplo, a Márcia teve o sonho de criar o Pocinho de Jacó, que já é uma coisa que a gente deseja há muito tempo. No entanto, surgem as coisas, e chega o momento certo e as irmãs estão na frente. A irmã Francisca, a irmã Gerlane, a irmã Claudiane estão à frente desse trabalho. Se Márcia fala isso aí, e fala com as irmãs, e as irmãs dizem, não quero não, eu estou ocupada. Outro diz, também não quero não. Não há uma resposta. A resposta significa responsabilidade. Não há uma atitude para assumir uma responsabilidade. Saiba de uma coisa, aquele que é chamado para servir a Jesus, é como disse alguém, seja bem-vindo à angústia, seja bem-vindo a assumir a responsabilidade. Não é você viver agora lá vontade, não. Você agora é servo de Jesus, é membro do corpo de Cristo, porque você assumiu uma responsabilidade de exercer uma função no corpo de Cristo para que esse corpo seja edificado. Você não é apenas um parasita que está agarrado no corpo, se beneficiando dele, e tudo que ele puder me dar eu vou receber, e você não está com o sentimento de responsabilidade de poder contribuir para a edificação do corpo de Cristo. Cada um tem uma função, cada um tem uma função específica no corpo, e você não pode dizer, eu estou fora. Se você está fora, é como o Senhor Jesus disse, aquele que está ligado no corpo, né? Tem que estar enxertado, o galho que não dá fruto, ou seja, que não produz, ele será cortado. Então, mas Deus é amor, Deus não corta, eu estou aqui como um parasita e Deus não corta. Corta sim, não é? E aí não interessa no corpo de Cristo o que está fazendo, porque as pessoas confundem muito que fazer a obra de Deus é sair pelo mundo pregando nas favelas, ou sabe, não é só isso, querido. Você precisa ter simplicidade no seu coração para dizer, Senhor, eu quero servir. E sabe como é que você serve? A melhor maneira de servir, você encontrou com alguém que está triste, você dá um abraço, vem aqui, vou orar com você. Você está servindo, aleluia. Encontrou o seu irmão que está com dor, vocês vêm aqui, senta aqui, eu vou chorar com você. Você está contribuindo para o crescimento do corpo de Cristo. E às vezes a pessoa foca tanto em funções que aparentemente é funções que aparecem. Pois eu quero aparecer, se eu for um pregador, se eu for um cantor, se eu for alguém que esteja no altar, pregando, aí eu fico satisfeito. Mas ficar na cadeira, limpando igreja, fazendo um trabalho que ninguém vê, eu não quero esse negócio não. Eu queria ser visto, queria ser reconhecido. Querido, saiba que o importante é que o Senhor Jesus está vendo o seu coração, a sua intenção, vendo qual é o seu propósito, qual a sua ideia. Se você está querendo edificar o corpo ou você está querendo ser a cabeça. Já existe uma cabeça, que é Jesus. Aleluia. Nós somos corpo e como corpo de Cristo, nós não podemos dar ouvido a doutrinas, a ensinamentos extremos, tanto para um lado como para o outro. Nós temos ensinado aqui sobre o perdão, sobre a tolerância, sobre desfrutar daquilo que Deus tem para nós, porque nós vemos muitos crentes tristes, abatidos, porque ainda não entendeu qual é a sua identidade. Ela escuta qualquer pessoa sem nenhuma referência falando alguma coisa a seu respeito e fica destruída. No entanto, ela não entende e não recebe as palavras que Deus disse ao seu respeito, que é o Deus que te criou, que lhe dá a vida, que lhe dá a respiração. E você não dá ouvido a alguém que falou alguma coisa. Eu digo a alguém chega para mim e diz assim, você é muito feio, você não é nada. Eu digo, isso aí de feio eu sei que eu já sou, de natureza, né? Eu não sou bonito. Agora que eu não sou nada, aí é outra história, porque eu sei o que papai disse ao meu respeito, aleluia. Então eu me alegro com essas coisas. Se alguém não me valoriza, se alguém não reconhece o meu trabalho, eu não estou nem aí, porque eu sei quem eu sou, aleluia. Então o que nós precisamos ser não é ser extremos, irmão. Eu gostaria muito que tivesse todo mundo aqui na igreja hoje. Mas tem pessoas que preferiu trabalhar, por exemplo, adiantar o seu serviço. Honestamente, eu acho isso uma coisa triste. Mas não são pessoas que não conhecem a palavra de Deus, conhecem. Né? Gostaria que todos estivessem juntos, né?
Aí Márcia liga, dá um alô, irmão e tal, beleza. Mas não está com a gente. Se a gente entendesse a importância que se tem numa reunião como hoje, como ceia do Senhor, onde o corpo de Jesus, nós nos reunimos como corpo de Cristo, nos reunimos para ter comunhão uns com os outros. E para nos assentarmos à sua mesa, nós deixávamos de ganhar muito dinheiro para estar aqui na reunião. Aleluia. Eu entendo assim, porque a palavra de Deus nos diz que a prioridade é o reino. Eu não estou falando de casos excepcionais, casos extraordinários que você não pode faltar. Não. Mas às vezes a coisa se torna uma rotina na nossa vida. E isso nos leva para ter prejuízos espirituais. Onde a motivação para a gente conquistar coisas nesta terra acaba ganhando peso, ganhando importância mais do que as coisas de Deus. E as coisas de Deus é aquilo que nós já ensinamos aqui. E nós precisamos não nos apegar nas coisas que são visíveis, terrenas, nas coisas da terra, mas nos apegar nasquelas coisas que são de cima, porque elas são espirituais e são eternas. Aleluia. Eu não preciso estar chamando a atenção dos irmãos. Irmão, vem para o culto, irmão. O que é que você está fazendo que você não vem para o culto? Precisa disso, irmão? Pelo amor de Deus, eu acho isso um absurdo. Alguém chegar, irmão, eu posso até chegar, como eu já cheguei para algum irmão e dizer, irmão, estou sentindo falta de você no culto hoje. Senti você falta no culto, porque você faz falta. A sua presença nos alegra, não é? Porque demonstra o seu interesse em ter comunhão uns com os outros, de ver os nossos irmãos. E nós, qualquer dia, nós vamos falar sobre essa importância. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor disse assim, não é bom que o homem esteja só. O Senhor é um Deus relacional, criou um homem para ter um relacionamento com Ele. E nós não podemos viver dissociado, né? Fora da sociedade, fora da comunhão com aqueles que são filhos de Deus. Não podemos. Nós não podemos deixar de ter comunhão nem com as pessoas que são de fora. Porque quando nós temos comunhão, nós exatamente é para eles verem em nós, ou ver Jesus em nós, e nós conquistarmos elas para Jesus. Esse é o objetivo. Então, queridos irmãos, nós não precisamos aqui estar dando regra. Irmão e irmã, não faça isso. Não precisa disso. Porque nós não somos legisladores. Quem é o legislador é o Senhor, né? E Ele nos chamou para vivermos, sabe o quê? Uma vida orientada pelo Espírito Santo e não numa lei. Se você é guiado pela lei do Espírito Santo, então você vai ter vida, aleluia. Se você é orientado pelo Espírito Santo, você não vai ter prazer de pecar. Nossa maneira de andar, cada dia eu estou tentando melhorar. Cada dia eu estou tentando melhorar a minha maneira de falar, a minha maneira de me expressar, a minha vida de santidade. Cada dia eu estou tentando melhorar. É um processo que a gente vai crescendo. Crescendo porque a consciência vai crescendo no seu coração, que o Senhor é santo. Cada dia a gente perdoa, sente o desejo de perdoar mais. Cada dia sentir o desejo de ser mais tolerante. Cada dia ser mais inclusivo. Receber qualquer pessoa com amor e sem preconceito nenhum. Existe esse sentimento no nosso coração. Não importa. Uma vez chegou um rapaz aí de moto. Aí eu digo, vamos entrar para o culto. Ele disse, não, eu estou de bermuda. Eu digo, que é isso? Não tem problema não, meu irmão. Entra para a igreja, meu irmão. Vem para a igreja, né? Mas tinha um irmão que vinha para a reunião com a gente. Ele vinha para a igreja, para o culto, e trazia um chimarrão para ficar tomando chimarrão. Eu não tinha nada a ver com isso, né? É problema dele, né? Ele vinha para a reunião e trazia um chinela de bermuda, de qualquer jeito, né? De qualquer jeito, né? Eu digo o seguinte, se você for se encontrar com um juiz, como é que você vai? Você vai de qualquer jeito? Ah, não vai, viu? Você não vai. E se você vai falar com ele, como é que você diz? Você diz, juiz, você, como é que você está? Você fala assim? Absolutamente, não fala. Você diz, Vossa Excelência, você tem que ter uma formalidade. É um juiz o quê? É um homem, uma autoridade humana. E você chega diante dele, tem que estar nos padrões. Esse é o nosso sentimento. Se nós termos a ideia de quem é o Senhor Jesus, é que você não tem ainda, nem eu tenho. Mas eu creio e eu procuro ter esse sentimento
de dizer: olha, Senhor, Tu és o Senhor dos céus e da terra, aleluia. E quando eu vou para a sua casa, eu vou com reverência, eu vou com amor, eu vou com desejo de encontrar meus irmãos. Eu vou de qualquer jeito. Vou para a igreja para tomar chimarrão, conversa é essa. Aí cada um faz o que é, mas eu não vou. Eu não estou dizendo que você não venha, viu? Pode fazer esse chimarrão, faça o que você quiser. Agora, eu não faço, não. Glória a Deus, porque eu não estou aqui para dizer, irmão, faça isso ou não faça. Entende o que eu quero dizer? A liberdade é uma liberdade que o Senhor nos dá para servir a Ele. O Senhor nos libertou do medo, da morte e do pecado, para viver uma vida de liberdade na sua presença e em santidade, aleluia, glória a Deus, é uma bênção. Então, nós precisamos estar atentos com as doutrinas que vêm aí. Não, você pode tudo, irmão, você pode tudo, porque Deus é amor. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é amor, mas Deus não abomina. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Ele me amou e por isso eu sou tão grato, porque o Senhor foi tão paciente comigo. A longanimidade de Deus foi tremenda comigo. E por isso que hoje eu sou grato, assim, eu digo: Jesus, por que é que o Senhor não, né? Mas o Senhor nem me castigou, nem nada, me abençoou. E quando o Senhor me abençoou, me restituiu financeiramente aquilo que, para mim, quando eu olhei assim, eu digo: isso é um milagre. Eu digo: eu vou servir a Jesus. Olha só, a gente só vem, né? Eu morava numa casa boa no Nova Betânia. Acabei vendendo essa casa para montar uma loja. Essa loja deu errado. Com 6 meses eu vendi e comprei aliás, construí uma casinha. Mas antes de construir essa casinha, eu fui morar numa casinha velha lá, que eu já contei para vocês. Mas depois o Senhor me deu condições. Eu comprei um terreno em Nova Betânia de novo. Construí uma casinha bem boazinha. Depois eu construí mais 9 apartamentos lá. E quando eu terminei, eu não estava servindo a Jesus não, viu? Quando eu terminei, eu olhei assim e disse: isso é um milagre? É um milagre? Eu vou servir a Jesus e Jesus está me abençoando, não é assim? Reconheci o poder de Deus naquele negócio, apesar de eu não estar servindo, mas Deus já conhecia. Meu coração não estava nessas coisas. E eu digo: eu vou servir a Jesus. E tem sido uma bênção, porque eu assumi um compromisso, assumi a responsabilidade de servir a Jesus. E não foi fácil. Não foi fácil, foi muito choro, muita coisa. Mas uma coisa era certa, eu sabia que Jesus estava bem pertinho de mim, aleluia. E a minha esperança e o meu medo antes de voltar a servir a Jesus é exatamente esse: de um dia Jesus ia aparecer. Ele ia aparecer como um ladrão, e se eu estivesse naquela situação, eu ia para onde? A chapa ia esquentar. E Jesus foi bom, foi paciente comigo, e eu voltei. E Ele me recebeu com carinho e com amor, e eu estou muito feliz por isso. Queridos, o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Então nós não podemos servir a Ele de qualquer jeito, porque todo dia Jesus pode voltar. A qualquer hora Jesus pode voltar. Ele pode vir à noite ou pode vir de dia, né? Pode vir em qualquer hora. Então, que pessoa nos convencer diante de todas estas coisas? Nós devemos viver uma vida santa, né? E piamente. Viver uma vida de santidade e de piedade. Piedade é uma vida dedicada ao Senhor. O Senhor faz parte da minha vida 24 horas por dia, não é só na igreja. É no trabalho, é em casa, é dormindo, toda hora, né? A gente está na presença do Senhor, procurando agradá-lo, procurando servir a Ele em espírito. E o meu desejo é que a igreja seja realmente, se sinta inspirada em ter prazer no serviço do Senhor, em prazer em contribuir para o crescimento do corpo. Tanto é que quando alguém do corpo, algum membro está doente, nós sentimos dores, procuramos ajudar, procuramos, né, consolar, procuramos contribuir para que ela seja restaurada, porque ela é membro do corpo, aleluia. Porque precisamos tirar na nossa mente somente uma demanda, tirar da nossa mente a demanda. Eu estou aqui porque eu estou precisando, estou aqui porque eu preciso, eu quero que Jesus me visite, quero que Jesus me ajude. A demanda, sempre a demanda, mas vamos dizer, eu agora parei com a demanda. Eu quero adorar, quero reconhecer que Jesus é o meu Senhor e que todas as coisas vêm dele. E uma coisa é certa, quando nós colocamos nosso coração nisso, eu quero só adorar Jesus, eu quero só servi-lo de todo o coração, Ele vai cuidar de tudo para nós, aleluia. Essa tem sido a minha experiência. Eu não me preocupo com nada.
Jesus é quem vai cuidando de nós. E todas as nossas áreas da nossa vida. Seu marido vai se converter, aleluia, porque a sua prioridade é o reino, né? A sua esposa que lhe dá trabalho vai se converter, vai se tornar uma mulher santa. Seu filho vai se converter, sua filha vai se converter, aleluia. As suas finanças vão ser abençoadas porque o Senhor vai cuidar de você. Você pode até não enricar, mas não vai faltar nada para você, aleluia. Você pode, porque a pessoa pensa logo em riqueza, irmão. Irmão, eu só preciso de uma coisa. A gente precisa de bem pouquinho coisa para viver. Um prato de comida, um lugar para dormir, um lugar para tomar banho, um lugar para estar, uma casinha, né? Só precisa disso. Você precisa de bem pouquinha coisa para viver. E a gente quer muita coisa, né? Mas está feliz com aquilo que o Senhor nos deu. O importante é eu estar em paz com Deus. Porque eu sei que a qualquer momento Ele vai despontar. Ele virá como um ladrão de noite. E o que eu preciso fazer, a posição que eu preciso estar, é estar fiel na sua presença. Seja fiel, seja fiel. Fuja daqueles que querem dominar você e fuja daqueles que querem pregar uma mensagem libertina para você. Fuja disso. Escute as palavras de Jesus, que nos ensina o caminho da retidão, o caminho da justiça, o caminho da santidade. Isso é que o Senhor nos ensina. E nós precisamos nos apegar com amor e com carinho a esta palavra e dizer: Senhor, eu não estou querendo vantagens. Eu não quero a vantagem da libertinagem. Posso fazer o que eu quiser porque eu creio que Deus é amor. Não, Deus vai cobrar de você a sua, né? O seu comportamento, o meu comportamento, Deus vai cobrar. Deus vai cobrar de mim. Aliás, não é nem que Deus vai cobrar, é que existe um padrão, irmão, para entrar no céu, como nós já falamos. O padrão é ser igual a Jesus. Se eu não amar o Pai como Jesus amava, se o meu desejo não for fazer a vontade do Pai como Jesus queria, não passa, não tem como passar. Mas na hora que eu, de coração, né, um coração quebrantado, me dispor a isso, aí as portas do reino se abrem para mim, aleluia. Então, nesta noite, que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor venha se alegrar conosco, estar feliz com a nossa atitude de coração, de não sermos crentes tradicionais, nem crentes liberais, mas crentes fiéis, aleluia. Deus abençoe a cada um de vocês.